Satoru Gojo está prestes a ser liberto do reino da prisão. Enquanto isso, Kenjaku finaliza os preparativos para o encerramento do jogo do abate. E enquanto tudo isso acontece, descobrimos que Itadori se tornou em objeto amaldiçoado. Por isso, venha conferir o capítulo 220 de Jujutsu Kaisen aqui, porque eu explicarei para vocês como o Sukuna conseguiu com que sua alma se transformasse em objeto amaldiçoado, que era um dos desejos mais antigos de todos os feiticeiros do passado. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Antes de mais nada, muito obrigado ao Bruno Oliveira, ao Fábio e também Satoru Gabi por terem traduzido o capítulo pra gente antes deles saírem de forma oficial. Por isso, o link vai estar sempre aqui embaixo, tá bom? E também agradeço todo mundo que vai deixar aquele like, que vai comentar, se inscrever e compartilhar esse vídeo, beleza? Antes de mais nada, eu já quero trazer aqui pra vocês. Será que vocês sabem realmente como o Sukuna transformou o seu corpo amaldiçoado e dividiu ele entre as partes dos seus dedos? Bom, eu vou aqui trazer uma teoria minha pra vocês de como eu acho que ele fez isso, tá bem? Então fique sempre até o final do vídeo e vamos direto para esse capítulo, porque tem muita coisa interessante, tem muito diálogo e eu espero não deixar o vídeo tão longo. Ah, e claro, eu vou tentar desmentir aqui algumas teorias malucas de algumas pessoas que estão soltando. Sim, estou falando do LP, do Geek Brasil. O Tonerd parece seguir nessa mesma linha e acho que apenas o Lucas Dias de Nerd que não deve ter trazido esse tipo de teoria maluca, onde diz que o Satoru Gojo vai meio que se fundir ao Itadori Yuji porque o Itadori vai comer ali o cubinho mágico. Trágico, trágico. Bom, de toda forma, começando aqui o nosso capítulo, nós temos ali o reino da prisão sendo mostrado pra gente, porque ele ainda está nas mãos de Suguru Geto, que tem 309 pontos. É então que Kenjaku tenta adicionar uma nova regra que não é permitida pelo Kogane, já que a regra número 7 impede que isso aconteça. E bom, a regra que ele quer colocar é de rejeitar a entrada de novos jogadores no jogo do abate. E pra que isso? Bom, aparentemente falando, talvez isso seja para que o Satoru Gojo não entre no jogo do abate mesmo que ele seja liberto. E isso é uma grande de uma possibilidade. Mas bom, continuando aqui o capítulo, tem a ver com a regra número 7, porque isso atrapalharia diretamente na longevidade do jogo do abate. É por isso que o Kogane tenha negado. Só que aí o Kenjaku tem ali uma carta na manga. Porque segundo ele mesmo, Tengen era o responsável por suprimir os espíritos amaldiçoados de habitarem ali no Japão à torta e à direita. Ou seja, como se eles tivessem um surto, como se eles pudessem surgir de uma forma absurda e nascer de tudo quanto é canto. Então é o Tengen quem impedia ali que o Japão não fosse tomado por muitas maldições. E a fim de aumentar a precisão das suas barreiras, porque a barreira do Tengen ela comporta o Japão inteiro, só que mesmo assim ela poderia ficar fraca em algum momento, tem alguns repetidores, tecnicamente falando, que são chamados de terras sagradas, onde nós temos ali barreiras que são melhores do que as barreiras convencionais, e essas barreiras ficam em terras sagradas ali no Japão. Uma fica no centro de Tóquio praticamente, né, onde ficava o Palácio Imperial. Uma fica na Tumba Estelar, que é onde ficava o Tengen. Nós temos ali uma em Kyoto também, e a outra fica em Hida, que é para onde o Kenjaku vai se dirigir. E essas terras sagradas, elas servem basicamente como se fossem repetidores de sinal. Imaginem que a gente tem um grande Wi-Fi, mas graças aos repetidores, a precisão da minha barreira, que está acima das terras sagradas, que está acima dessa outra barreira, essa minha precisão é aumentada. E um outro detalhe é que essa montanha sagrada de Ida, para onde o Kenjaku vai, é muito conhecida no folclore japonês como sendo um lugar repleto de yokais. Então é muito interessante que o corpo do Sukuna seria encontrado ali. Muito obrigado às notas do Bruno Oliveira, que sempre ajudam pra caramba. Bom, de toda forma, o Kenjaku explica pra gente que o jogo do abate utiliza como base essas terras sagradas, ou seja, assim como essas terras sagradas elas são ali um dos pilares que promovem uma maior efetividade da barreira geral, da mesma forma o Kenjaku usou para criar ali as suas colônias e as suas barreiras separadas do restante dos locais do Japão. Dessa forma, os pilares que comportam o jogo do abate são as próprias barreiras que o Tengen tinha. Então, se o Tengen, por exemplo, se desfizesse das terras sagradas, daquelas barreiras que ele colocou, nessas 4 principais, o jogo do abate perderia totalmente a sua efetividade por conta da barreira. E aí, o jogo do abate nem funcionaria e os planos do Kenjaku iriam abaixo. Porém, se o Tengen fizesse esse tipo de coisa, o que aconteceria? Nós voltaríamos à Era de Heian, onde vários
espíritos amaldiçoados nascem e tudo, e aí se cria um monte de feiticeiro, porque a humanidade, como um meio de sobreviver, vai lutar contra esses espíritos que vão surgir, e aí muitas pessoas vão morrer. Então, a fim de suprimir ainda os espíritos amaldiçoados, eles precisavam manter a barreira. Então, é uma faca de dois gumes. Bom, é então que o Kenjaku explica pra gente que não há um Game Master no jogo do Abate, então nunca teve um Game Master. E isso mostra pra gente o quanto esse cara é sagaz e mentiroso. E por que mentiroso? Porque ele mentindo para todas as pessoas, ou dando informações dúbias e tal, faz parte de ser um feiticeiro Jujutsu. E um feiticeiro Jujutsu, ele mente. E através das mentiras ele consegue enganar o seu adversário e faz com que os seus planos funcionem. Porque se nós percebemos, todos foram na onda do que o Kenjaku estava fazendo. Eles não pararam para pensar se eles poderiam passar de barreira para barreira, se o impedimento seria uma coisa ou outra, se tinha um bug ali naquele jogo. E o único que sabe disso é o próprio Kenjaku e agora a Uraume. Isso mostra o quanto os nossos mocinhos, por serem mocinhos e às vezes só seguindo a onda do que está acontecendo, não pararam muitas vezes para pensar sobre essas coisas. Mas tirando a inteligência dele de lado, vamos para o ponto em que ele diz que nem ele e nem o Kogane poderiam ser os Game Masters, mas o Tengen poderia. E por que o Tengen poderia? Bom, porque o Tengen comporta uma barreira no Japão inteiro, junto com também as terras sagradas. Então talvez por isso, e por ele estar acima da barreira da própria colônia, ele seria o único capaz de se tornar esse Game Master. Olha só essa sacada de gênio. Por isso, após o incidente de Shibuya, se o Tengen tivesse liberado essas terras sagradas, bom, nada disso teria acontecido, só que teríamos ali um outro problema. Mas impediríamos de uma forma ou outra o Kenjaku de criar esse plano todo. Só que agora que ele já conseguiu, já era, né? Porque agora ele tem em suas mãos o próprio Tengen. E mesmo que o Kogane tenha dito que aquela regra não poderia ser adicionada de rejeitar a participação de novos jogadores, agora ela vai ser possível. Porque quando ele summona o Tengen, o que ele faz? O Tengen possui ali o controle sobre as terras sagradas, certo? Só que agora ele se tornou em maldição, ele evoluiu e o Kenjaku pegou o corpo para ele. Dessa forma, como ele tem o Tengen em suas mãos e o Tengen pode desfazer as terras sagradas e aquelas barreiras, isso implicaria na longevidade do jogo do Abate. E se implicaria nisso, o Kogane é obrigado a aceitar a regra que o Kenjaku quer imputar sobre aquele jogo. Então ele acaba tendo que, vou escolher o meio mais confortável aqui, porque as regras dentro do Kogane estão de acordo para manter a longevidade do jogo do Abate de uma forma ou de outra, ou seja, ele cria meio que um bug ali. É então que ele adiciona essa regra, provavelmente o que vai impedir que Satoru Gojo possa lutar ali dentro das barreiras, mas isso é só uma possibilidade. E o jogo do Abate será concluído quando todos os jogadores morrerem, exceto Megumi Fujiguro e também Suguru Geto, ou seja, o seu corpo, tanto do Sukuna quanto ele, não poderão morrer, mas olha só, ele não colocou algumas pessoas ali como a própria Uraume. Será que ele tem um plano para isso? Será que ela tá fora? Será que ela não entrou como jogadora? Bom, aguardaremos para saber. E bom, mesmo que ele pudesse encerrar o jogo do Abate apenas destruindo uma das terras sagradas, porque isso cai direto com o empecilho do jogo sem fim, ele não faz isso porque atrapalharia na assimilação com o Tengen. E é então que eles continuam andando mais fundo naquela caverna e vemos o antigo corpo do Sukuna como se tivesse ali meio selado, sem as mãos e tudo mais, né? E é o mesmo corpo que aparece na primeira página colorida de Jujutsu Kaisen, lá do volume número 1, e ali estamos com a aparência do Sukuna totalmente putrefado e totalmente cagado ali, né? E aí ele vai levar esse corpo, aparentemente como um souvenir para o Sukuna, uma lembrancinha e tal, né? Bom, de toda forma, eu gostaria que vocês reparassem no seguinte: ele pode até mesmo ter dominado o Tengen, só que se a alma e o corpo são também uma coisa só, e no último momento da sua vida, naquela super explosão de buraco negro, Yuki Tsukumo conseguiu de alguma forma se assimilar ao Tengen, ou pelo menos deixar uma parte de si mesma, como a própria Garuda, que não apareceu dentro do Tengen como a parte necessária dela mesma, até porque veio dela aquela energia amaldiçoada, nós temos a grande possibilidade que esse espírito amaldiçoado em algum momento pode se voltar contra o Kenjaku de alguma forma. Ou não, nada disso vai acontecer. Aqui é apenas uma teoria bem brisada minha. Eu confesso que é brisada porque eu acho muito difícil de acontecer, mas vai que... E bom, é então que todos os nossos mocinhos vão se reunir. O Yui tá conversando ali com a Maki, e aí eles estão falando que agora é só derrotar o Sukuna e o Kenjaku, e aí tá feito, né? Derrotamos, acabamos com tudo, acaba com toda essa palhaçada. Claro, como se isso fosse muito fácil. Só que a Maki diz, Satoru Gojo está prestes a voltar, logo logo ele volta, e com isso nós conseguiremos sim vencer esses dois caras. E com isso
isso, se eles finalizarem todas as pessoas que estão dentro do jogo do abate, agora eles conseguem colocar um fim ali. Só que aí que vai o ponto. Será que eles vão ter que sair do jogo do abate, ganhar pontos, 100 pontos e tal, sair do jogo do abate e aí sim, eles voltam pra lá, matam as pessoas que estão ao redor e depois vão embora? Não sei, né? Nós vamos descobrir isso mais tarde. Porque é então que nós temos ali uma conversa da Shoko Ieri, a grande médica de Jujutsu Kaisen, que estava muito sumida, e ela tá ali curando ao máximo que ela consegue a Hana Kurusu. E embora a Hana Kurusu não possa mais lutar, ela conseguiu ao menos ser salva. E foi tudo graças a também o Amai, que é aquele garotinho que fez amizade com o Itadori e mostrou onde estava o Higuruma. E é então que o anjo ali, ele parece dizer que estava se sentindo muito bem ao lado do Takaba. Não entendi muito bem o porquê disse isso, se é que o Takaba morreu de alguma forma naquela explosão do Sukuna, ou usou a sua própria vida ali para impedir alguma coisa ali de acontecer, ou até mesmo para salvar a vida do Amai, porque o Amai parecia meio ferido. Mas é então que aparece o Yuta e tira uma das nossas grandes dúvidas, porque ele pergunta pro anjo se por acaso ele pode se transferir de corpo, assim como o Sukuna fez. E aí o anjo diz que não, e que um dos motivos que fizeram todos os feiticeiros do passado aceitarem o convite do Kenjaku é porque nenhum deles sabia como se transformar em objeto amaldiçoado. Só que o Sukuna sabia como fazer isso. E ele aprendeu a esculpir sua alma diretamente em um objeto amaldiçoado, sem precisar necessariamente de uma técnica inata como nós tínhamos ali do Mahito. E agora sim, eu vou explicar pra vocês como eu acho que o Sukuna fez isso. Bom, claro, eu vou me basear aqui no Yin e Yang, tá bom? Nós todos sabemos que o Yin e Yang representam basicamente o bem e o mal, e eu só quero usar um termo aqui onde todas as pessoas são divididas por essas duas coisas. Todos nós temos os nossos lados ruins e os nossos lados bons, certo? Só que aí, assim como um banho é um ritual para purificar ali a alma, para criar um objeto amaldiçoado, assim como o banho, que é um ritual mostrado lá atrás, que é usado para criar ferramentas amaldiçoadas, da mesma forma o Sukuna faz com o seu próprio corpo, largando toda a sua parte boa, ou seja, ele separa o Yin e o Yang, ele só vai para um lado, e separando essa parte ele bota tudo em um objeto, transformando aquilo em objeto amaldiçoado. Só que o detalhe é, ele conseguiu fazer isso com o seu próprio corpo, esculpir a sua alma para colocar num pedaço do corpo, que foi no caso do dedo do Itadori, ou seja, ele transformou o Itadori por completo em um objeto. E aí pegou aquele pedaço de objeto e transferiu para o Megumi. Só que como ele fez tudo isso, bom, ele dividiu ali todas as partes e deixou apenas o Itadori de um lado, que seria a sua parte boa, e sua parte ruim, que seria com toda a sua energia amaldiçoada e toda a sua alma, que é puramente ruim, ele separou em um lugar, colocou no dedo e colocou no Megumi, se baseando bastante no Yin e Yang. Mas isso é só um achismo meu, tá bom? A teoria é muito brisada, nem deve ser isso, mas eu tô jogando aqui pra vocês acharem aí qualquer coisa. Bom, de toda forma, todos esses feiticeiros queriam saber como se faz isso, mas apenas o Sukuna sabe, ou talvez o Sukuna, Kenjaku, Uraume sabem, principalmente porque eles entendem bastante daquele ritual do banho que foi feito. E é então que o nosso trabalho agora é liberar o Satoru Gojo daquele selo, e graças a isso nós temos ali a Hana Kurusu. Então parece que agora ela vai libertar o Satoru Gojo, mas ainda tem o Megumi. Será que o Megumi permanecerá vivo ou morto? Não sei. Bom, de toda forma, esse capítulo não nos mostrou ali a Oitodou e também não mostrou a Nobara. É então que o Amai tá conversando junto com o Itadori, falando que ele era um bundão, que ele só seguia o que os outros falavam, que ele só elogiava os outros para se manter ali num meio social, e até uma parte legal assim do cara, admitindo que o Itadori é alguém importante e tal. Só que o Itadori, ele basicamente ele se tornou uma pessoa tão fria, mas não fria exatamente, mas com tanta raiva, com tanto ódio, assim como ele teve do Mahito, que mesmo que o Amai queira passar um pouquinho de humanidade pro Itadori nesse momento, aos poucos ele está se tornando uma outra pessoa. Até porque o sofrimento muda muito a gente e nos molda de uma outra forma. E é então que o Itadori ele fala, ó, nem te conheço, nem sei qual é a sua vida aí, tal, mas você salvou a Hana Kurusu, você ajudou a gente, então você é um cara legal. Nós ainda não fomos devotados e agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí o Amai fala pra ele, pô, mas agora você não tem mais o Sukuna dentro do seu corpo, então você não pode fazer mais nada. E aí o Itadori fala, pô, mas ele nunca me ajudou em nada, ele nunca me forneceu nada. E aí ele explica pra gente que agora, segundo aí ele é um objeto amaldiçoado com energia do Sukuna. Detalhe que ele permaneceu com essa energia porque o Sukuna não poderia passar tudo exatamente para o seu dedo, então ficam alguns resquícios ali no Itadori e o seu corpo se torna completamente indestrutível, como
disse o Bruno Oliveira lá em um post do Jujutsu Kaisen que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Porque se os dedos do Sukuna não poderiam ser destruídos nem pelo próprio Satoru Gojo, como ele demonstrou no primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen, tamanha é a força daquele objeto, como que agora o Itadori pode ser destruído uma vez que ele foi moldado pelo próprio Sukuna como um objeto? Isso é muito interessante, porque não traz um buff de poder com as habilidades do Sukuna, mas sim um buff de poder na sua resistência. Então não foi só à toa que o Itadori aumentou a sua resistência, foi por conta disso, foi por se transformar em um objeto. E tudo graças ao próprio Sukuna, o que é um tiro no pé para o nosso Sukuna, porém, mesmo que ele ganhe resistência, isso não prova que ele ganha ainda mais força. Por isso nós teremos que aguardar alguns momentos. E é então que o Itadori ele fala uma frase um tanto quanto capciosa, porque ele diz que ele devorará qualquer coisa para matar aquele cara, implicitando ali que ele comeu os irmãos do Chozo. E por que eu digo que ele comeu os irmãos do Chozo? Bom, no capítulo 144 de Jujutsu Kaisen, quando eles estão entrando ali na tumba estelar, estão se dirigindo até o Tengen, vocês percebem que em um certo momento todos vão lá em frente, enquanto o Chozo e o Itadori eles param, e aí o Chozo vai lá pegar os seus irmãos no armazém, tanto que ele fala assim, ó, só espera um instantinho aqui que eu já vou. E aí ele vai lá no armazém, coloca a mão ali na porta, não mostra mais nada pra gente, e não, eles não foram destruídos no meio da explosão da Yuki Tsukumo, porque eles estavam diretamente com o Chozo, e graças a isso talvez o Itadori tenha assim comido os seus próprios irmãos, entre aspas. E é então que eles todos se juntam ali, tem o Yuta, apareceu o Togei Inumaki também, apareceu a Momo, apareceu uns outros carinhas ali, mas não apareceu ali, por exemplo, o Takaba e nem o Higuruma. Então sei lá onde eles foram parar, mas eles devem aparecer em breve, ou então eles vão aparecer mortos pelo próprio Sukuna. Bom, de toda forma, o Itadori tem um plano para salvar o Megumi Fujiguro, mas parece não ser a mesma ideia do Okotsu Yuta, e esse plano ainda não foi nos revelado a nós. E é então que o Chozo vai lá e entrega um livrinho da Yuki Tsukumo com as explicações sobre o fundo do reino da prisão para que eles libertem ali o Satoru Gojo. E aí, depois de entregar aquele livrinho, o Itadori agradece pelos irmãos do Chozo, isso que dá a entender que ele talvez tenha devorado ali os irmãos do Chozo, né? Só que aí vai um ponto, esse livro talvez não esconda só ali algo sobre o fundo do reino da prisão, mas sim sobre algo muito mais importante, que é a criação de um objeto amaldiçoado. E isso sim vai dar a chave não só para vencer o Sukuna, mas como também eles fazem esse processo. E através desse processo, eles consigam separar ali a alma do Megumi da alma do Sukuna. E aí sim, eles prenderão o Sukuna dentro daquele reino da prisão, derrotando o cara com o único meio possível, talvez, né? E aí então, que achou que ele tá lá, todo mundo tá conversando, não sei o que, ela começa a se relembrar de algumas palavras do Gojo, dizendo que não ia deixar mais todo mundo ficar sozinho, que ninguém ficaria mais sozinho igual o Suguru Geto, porque querendo ou não, eles acabaram se afastando em uma época. E graças a esse afastamento, o Suguru foi para um lado, ele foi para outro, os amigos se separaram e eles não queriam permanecer ali sozinhos. Só que a Shokoyeri, ela sempre esteve ali. Então aí ela fala, poxa, eu sempre estive ao lado dos dois, tá ligado? E mesmo assim, ela acabou ficando sozinha de uma certa forma. Por isso ela pede que o Satoru Gojo volte para eles e encerramos o capítulo ali. E bom, o próximo capítulo nós devemos ter ali o Satoru Gojo liberto, tomara, mas eu acredito que vai ser tudo graças ao anjo. Eu não acredito que o Yuji vai comer ali o reino da prisão, adquirir os poderes, né, do Gojo. Isso seria muito Dragon Ball. E Jujutsu claramente não segue na mesma linha de Dragon Ball em muitas coisas. Ele segue ali em Hunter x Hunter, em Evangelion. Se você pegar esses animes ou mangás aí, você vai ter uma ideia do que o Gege Akutami gosta de fazer na sua própria obra. Ele não gosta de ficar juntando ali um monte de poder. E mesmo que você diga, pô, mas ele juntou o Sukuna com o Megumi. Claro, cara. Foi simplesmente um plano para trocar de receptáculo, não necessariamente uma fusão. E outra coisa, o Itadori, ele é simplesmente um objeto. E isso tiraria totalmente a individualidade dele. É algo que com certeza o Gege Akutami não faria. Pode ser até mesmo que o Itadori falaria, não, eu topo me fundir com não sei quem. Ele poderia falar isso mesmo, mas alguém que não falaria isso seria o próprio Gege Akutami, porque isso claramente estragaria totalmente a narrativa que ele vem construindo até então. Então essa teoria é totalmente balela, vem da gringa há muito tempo essa porcaria e é um lixo, isso não vai acontecer. Se acontecer do Itadori se fundir ao Gojo, olha só as minhas palavras, eu corto careca, eu fico carequinha no outro dia, beleza? Promessa é dívida, papai. Agora se isso não acontecer, LP, você corta careca, vai ficar carequinha, sem barba, sem nada.
vamos ver se um dia ele vai ver esse vídeo. Não vai ver, eu sou um canal pequeno, pô. Bom, de toda forma, esse foi o vídeo de Jujutsu Kaisen. Gostaria de saber como que vocês acham que o Sukuna possa ter ali transformado o seu corpo nesse modo indestrutível ali, se dividindo em várias partes com o seu poder, e se isso tem a ver com o banho, beleza? Bom, Mano Joe aqui está vazando, aguardo a teoria de vocês aí embaixo, a minha já está aqui, e o Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima, fui, valeu!